Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora e você que nos acompanha pelas nossas mídias. Hoje, terça-feira, 4 de novembro, vamos recitarmos juntos a oração do Santo Anjo, em homenagem ao anjo de cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governa e ilumina. Amém. Neste dia 4 de novembro, a Igreja celebra São Carlos Borromeu, bispo e cardeal do século XVI, uma das figuras mais luminosas da Reforma Católica. Foi arcebispo de Milão e dedicou sua vida à santificação do clero, à catequese dos fiéis e ao zelo pelas almas. Homem de profunda oração e austeridade, viveu para preparar o povo de Deus para a eternidade. São Carlos compreendia que o verdadeiro ministério pastoral não se resume à administração dos sacramentos, mas à formação de corações santos. E ele dizia: o pastor deve ser o primeiro a subir o monte da santidade para conduzir o rebanho ao cume desse mesmo monte. O amor deste santo pela Igreja era tão grande que durante a peste de 1576 em Milão, não abandonou seu povo, como muita gente fez agora na Covid, na peste chinesa, que abandonou muitos pastores da nossa igreja, das denominações cristãs, abandonaram o povo. Tem muita gente que até hoje não voltou para a igreja porque se sentiu abandonados. São Carlos Borromeu é um exemplo de quem não abandona o rebanho. Enquanto muitos fugiram, ele permaneceu junto aos doentes, distribuindo os sacramentos, confortando os moribundos e preparando-os para o encontro com Deus. Por isso ele é chamado o Bispo da Esperança. Veja que extraordinário isso, né? O que é o coração de um santo? É um coração incendiado pela caridade. Será que não está faltando isso nos nossos tempos, entre nós sacerdotes? Um maior amor para com os que sofrem, um maior zelo pelas almas? Tem gente que fica arrepiada quando a gente fala salvação de almas. Fica doente, né? Mas é essa a linguagem da igreja, né? É salvar a vida, que inclui o mico-leão dourado, inclui uma planta da Mata Atlântica e por aí. Então a vida é tudo isso, né? A alma é a pessoa completa. Claro que nós somos chamados, como homens e mulheres da esperança, a zelar de tudo que Deus fez. Mas a primeira atenção nossa deve ser com o zelo das almas. Quando a gente vê essas pessoas imiscuídas no tráfico, nas facções, serem mortas em confronto com a polícia, a mim me causa uma angústia. Acho que a culpa também é nossa, dos cristãos, que não evangeliza as pessoas, que não evangeliza as crianças. Eu convivi como diácono 1 ano com o pessoal de uma comunidade no Rio de Janeiro, na Tijuca, comunidade chamada Pau da Bandeira. Já naquele tempo, há 40 anos atrás, a gente tinha que ter aquele congraçamento ali, aquele jeito, e alguém apresentar a gente para o pessoal das bocas,
para poder subir a comunidade e poder oficiar as coisas de Deus e a evangelização. Mas quando você vê esses jovens que terminam sua vida como assim, confrontando, jovens com armas poderosas enfrentando o Estado, defendendo uma ideologia podre que é essas ideologias de facções, porque faltou o anúncio do Evangelho. Porque nas comunidades, eu conheci várias no Rio de Janeiro, a gente encontra uma grande parte da população que é temente a Deus, que reza, que vão à igreja, que tem fé. É coisa bonita. Eu lembro do cardeal Eugênio Salles subir às comunidades para celebrar com o povo. E o povo ali católico recebendo muito bem. Mas é um povo também que sofre. Tudo isso que acontece, o nosso coração deve ficar inquieto. Nós precisamos evangelizar mais. Se uma criança é evangelizada, bem catequizada, jamais ela vai entrar no caminho obscuro. Por isso que eu e você, querido padre, você catequista evangelizador, todos nós devemos ser homens e mulheres da esperança. A nossa vida deve falar de eternidade. São Carlos compreendia que o papel do sacerdote é educar o povo para morrer bem. Ou seja, viver de tal modo que a morte se torne apenas uma passagem para a vida eterna. Durante esse mês nós vamos falar sempre abordando esse tema. O sacerdote ensinava a ele, deve ser um homem da cruz e da Eucaristia. Um homem que recorda ao mundo que a vida não termina aqui. Seu zelo reformador nasceu de uma convicção profunda. Quando o altar é santo, o povo é santo. Quando o padre vive para o céu, o povo também aprende a desejar o céu. Um sacerdote que nunca prega sobre os novícios, os novíssimos, nunca fala de céu, de julgamento, de purgatório, de inferno, mas dá aquela impressão que ser católico é ser uma ONG aqui. A gente cuida dos outros, cuida dos pobres, cuida da natureza, da casa comum, mas sem esse olhar para o alto. Tudo que nós fizermos neste mundo de bem e de engajamento em favor da paz e tudo mais, tem como finalidade o céu. Então, São Carlos Borromeu, o amor dele era tão grande que ele não limitava somente a doutrina, o seu ministério. Ele visitava os pobres, instruía as crianças e chorava com os enlutados. Essa deve ser a dinâmica de um padre diocesano que gera comunidade para Deus, que está aí na paróquia, cuidando do povo, zelando. Enfim, era um homem do altar e da caridade, São Carlos Borromeu. A morte dele em 1584 foi a coroação de uma vida totalmente oferecida. Dizem-se que nos seus últimos dias recitava os salmos e olhava para o crucifixo repetindo: Eis o meu Senhor, por quem vivi e por quem quero morrer. Repito, eis o meu Senhor, por quem vivi e por quem quero morrer. Assim parte os santos, com os olhos fixos em Cristo, confiando tudo à misericórdia divina. Vamos fazer isso? Vamos pensar nisso? Porque ele nos ensina que a morte é santa quando é vivida em estado de graça e em fidelidade à missão recebida. A beleza da morte de um pai de família, de uma mãe de família, rodeado pelos seus filhos. Tem muita gente que trocou os filhos pelos cachorros. No dia que você morreu, o cachorro não sabe o que é isso. O cachorro não vai fazer seu velório. Quem faz velório é os filhos. O sacerdote, sobretudo, deve preparar-se diariamente para morrer, celebrando cada Eucaristia como se fosse a última, como ensinava o Papa São João XXIII.
e cuidando das almas, como se cada visita fosse a derradeira. São Carlos Borromeu é, portanto, o modelo do pastor, que, unido ao Cordeiro, conduz o rebanho até a pátria definitiva. E seu testemunho recorda à igreja de hoje que o maior serviço que o padre, o catequista, o coordenador, o evangelizador pode prestar ao seu povo é ajudar a todos na condução à salvação eterna. Amém. O evangelho de hoje, que nós somos chamados a ouvir na liturgia, Nosso Senhor conta a parábola do grande banquete preparado por um homem que convidou muitas pessoas. Mas os convidados começaram a dar desculpas. Um comprou um campo, outro 5 juntas de boi, outro se casou e não podia ir. Então o dono da casa, indignado, mandou chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, para que a casa ficasse cheia. O banquete aqui representa o reino de Deus, a vida eterna, o convite à comunhão divina. Muitos recusam o chamado porque estão presos às coisas passageiras deste mundo. A parábola alerta a mim e a você acerca da morte que chegará e será tarde para aceitar o convite. Se a morte chega, não há tempo para reconciliar. É a hora de partir. O tempo de responder ao mistério da morte que nos aguarda é hoje, é agora, no atual presente. São Carlos Borromeu viveu este evangelho com perfeição. Ele foi um homem que dizia sim ao convite de Deus todos os dias, no serviço, na renúncia, na cruz. Convidava seu povo a não se distrair com as ocupações terrenas, mas a preparar-se para o banquete do céu. Sua vida foi um contínuo chamado à conversão e à santidade. E o Senhor Jesus continua repetindo para nós: vinde, tudo está pronto. A santidade é a resposta do coração que aceita o convite do amor de Deus e se prepara com fé e obras para o banquete eterno. Assim seja. Amém. Te convido, dileto e amado ouvinte desta emissora e você que nos acompanha pelas mídias, a receber essa bênção, esta oração. Senhor Jesus, chamais todos os homens ao banquete do vosso reino. Concedei-nos por intercessão de São Carlos Borromeu a graça de vivermos com fidelidade e zelo, para que quando chegar a hora da nossa partida, sejamos achados dignos desta mesa do céu. Abençoai, Senhor, os sacerdotes, para que, a exemplo de São Carlos, sejam pastores santos que preparam o vosso povo para a eternidade. Concedei aos fiéis defuntos o descanso eterno na luz da vossa face. Enxugai também, Senhor, as lágrimas dos que choram o sofrimento das perdas de seus amigos, parentes e benfeitores. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos Borromeu, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te abençoa ricamente. Não deixe de compartilhar este conteúdo, se inscrever no canal do YouTube, se ainda não fez. Vocês que nos escutam pelas rádios, também podem acessar o nosso canal
e se inscrever lá e receber o conteúdo da nossa plataforma. Fique na paz dos santos anjos.